Olá, pessoal! Memórias da Regina. Espero que estejam gostando. Hoje a gente vai falar sobre sonhos e responsabilidade. Duas coisas bem pesadas, né? Sonho é leve, responsabilidade pesada. Eu acho que eles caminham juntos, né? No meu pensamento, sonhar com responsabilidade é a melhor forma de se viver. Porque a gente precisa sonhar, mas a gente precisa ter o pé no chão também. Eu não sei se vocês lembram que eu falei que quando eu era criança eu sempre sonhei em ser veterinária. Tinha um desejo de ser médica de bicho. E quando eu cheguei no ensino médio, no terceiro ano do ensino médio, eu descobri que eu não ia ter condições financeiras para atingir esse sonho, para atingir esse objetivo, e optei por fazer enfermagem. E graças a Deus, sou feliz no que faço. Eu escolhi, eu acho que a enfermagem me escolheu, dentro de um contexto, né? É minha paixão, meu grande amor, então não faria diferente. Eu quero falar para vocês um pouquinho sobre mim, sobre a minha pessoa. Eu sempre fui uma criança muito conversadeira, mas ao mesmo tempo muito tímida. Eu tinha muito medo que as pessoas não gostassem de mim. Então, eu sempre me dei mais do que pedi em troca. Eu sempre eu sempre amei mais as outras pessoas do que a mim mesma. Eu sempre me culpei mais do que as outras pessoas. Então, assim, quando acontecia alguma coisa errada, eu sempre fazia uma crítica construtiva e às vezes até abusiva em cima de mim, mas jamais fazia isso em cima de outras pessoas. E eu cresci, né, de uma certa maneira, assumindo muito mais responsabilidade do que propriamente dito eu deveria assumir. Estou falando eu como pessoa, não estou falando que meus pais fizeram isso, que minha família fez isso, estou falando eu, Regina. Eu sempre tive muito medo de magoar as pessoas. Eu sempre tive muito medo de chatear alguém. Então, tanto é que quando acontecia alguma coisa, alguma discussão, alguma coisa, algum mal entendido, eu tinha um nível de ansiedade mega power para resolver logo, para tentar colocar as coisas em dia, em ordem, para não magoar aquela pessoa, para não deixar aquela pessoa com raiva de mim. Isso é uma coisa que eu falo que a gente precisa observar nas outras pessoas, para não deixar elas chegarem neste nível, porque é muito ruim. Hoje eu consigo falar, dê a de César o que é de César, mas no passado eu não fazia isso. Então eu sofria muito com isso, né? Eu sofria em trazer os problemas dos outros para minha vida quando eu não podia resolver os meus próprios. Porque você tem que entender isso. Você precisa estar apto de resolver seus problemas para poder ajudar outras pessoas. Então, assim, demorou algum tempo para que eu conseguisse me olhar e me admirar como pessoa, me amar como pessoa e de achar de verdade que eu posso ter os meus defeitos, mas que eu sou digna de amor, eu sou digna de respeito, né? Demorou bastante tempo, acho que eu tive que passar por vários processos e esse último para conseguir olhar para a Regina e sentir orgulho dela, não só como profissional, porque minha vida não é apenas como profissional, mas também como pessoa, né? Eu mereço uma amizade boa, porque eu sou uma boa amiga. Eu mereço um grande amor, porque eu amo. Eu mereço respeito, porque eu respeito. Então, assim, demorou um tempo. E é uma coisa que eu gostaria muito que as pessoas pensassem dentro delas. Porque muitas vezes é fácil a gente se julgar. Difícil a gente se perdoar, se respeitar, né? Então, dentro de um contexto, eu queria pontuar isso, né? Eu sempre tive sonhos maravilhosos, mas eu sempre optei por realizar os sonhos de outras pessoas e às vezes eu esqueci os meus. E não é? Essa não é a regra do jogo. A gente precisa sim ajudar as pessoas, a gente precisa respeitar as pessoas, a gente precisa trabalhar com o sonho de outras pessoas, mas a gente também precisa olhar os nossos sonhos, né? Eu lembro que assim, uma vez a gente tinha feito uma festa de final de ano em casa e assim, eu nunca fui uma uma primícia de cuidar de casa. Não que a minha casa seja suja, não, pelo contrário, é super limpa. Mas eu não sou uma boa decoradora. Eu não tenho aquela aptidão
para as cores, aptidões para o artístico. Entendeu? A gente também tem que saber os nossos defeitos. E aí a pessoa estava em casa e eu dei uma desculpa, eu não consegui fazer isso, eu não consegui fazer aquilo, né? Minha casa estava limpa, arrumada, tinha tudo, né? Tudo que eu precisava estava ali. Mas não é uma casa que se diz tem bastante criatividade em relação à arrumação. E essa pessoa me disse uma coisa que na hora eu não triei dentro do meu cérebro como ruim, mas que depois de um tempo eu analisei e aí eu percebi que foi uma maldade muito grande. Se essa casa fosse minha, eu saberia como arrumá-la. No momento eu não quis responder, era festa de final de ano, mas hoje eu posso responder com total domínio. Essa casa é minha. E como sendo minha casa, faço dela o que eu quiser. Se ela está confortável para mim, ela está bem assim. Porque eu trabalhei para ter esta casa, eu lutei, eu abri mão de muitas coisas, de muitas horas de lazer para tê-la. Então eu mereço e eu sou feliz assim. Por que eu tô falando isso? Regina, como você tá sendo má? Não, eu só tô aceitando o meu pedaço de bolo. Eu tô sendo honesta comigo. A pessoa que me disse isso, ela invejou o meu espaço. Eu tenho sonhos, eu tenho desejos, mas eu não invejo nada de ninguém. Por quê? Porque cada pessoa tem aquilo que merece, que correu atrás. Claro, tem aquelas pessoas que não têm, mas vão ter, porque elas estão lutando para isso. Muitas vezes eu abri mão de muitas coisas para ter a minha casa, para ter o meu espaço, para ter a minha profissão. E essa pessoa não tem nada. Por quê? Porque em vez de lutar pelos seus sonhos, ela inveja os sonhos de outras pessoas. Em vez de lutar para ter aquilo que ela deseja aquilo que é de outras pessoas. Isso não é legal. A gente precisa ser honesto. Eu quero uma casa com piscina, mas eu não quero a casa da fulana. Eu quero a minha casa. Eu vou arrumar a minha casa? A minha casa. Eu vou arrumar do jeito que eu desejo, do jeito que eu quero. A casa da fulana é arrumada do jeito dela. Eu vou me formar na profissão que eu desejo, porque eu tô lutando para isso. Mas eu não vou dizer que a outra foi afortunada ou que a outra teve mais oportunidades do que eu. A gente sabe que existem pessoas que têm mais oportunidade, a gente sabe que existe uma desigualdade muito grande. Mas a gente não pode, com isso, culpar o mundo, culpar pessoas que lutaram para conquistar. Tem uma frase que meu marido fala, que eu acho que é de outras pessoas, né? Não vem ao caso, mas todo mundo olha as pingas que você toma, mas ninguém olha os tombos que você leva. Todo mundo olha o que você conquistou, mas ninguém olha o que você abriu de mão e o que você lutou para chegar a esta conquista. Então, assim, os sonhos são seus, a luta é sua e a conquista também. Mas não inveje o que é dos outros. Seja responsável pelos seus ganhos e pelas suas perdas. Hoje eu consigo ver isso. Hoje eu consigo ter essa sensação, né? Esse desejo de conquistar, sim, para mim, porque eu mereço. E não, mas nunca, em hipótese alguma, eu vou invejar o que o outro tem, né? Todo mundo sabe que eu tenho um sonho maravilhoso de ser mãe. E eu lembro muito bem de uma vez que a minha chefe demorou um tempo para falar que a irmã dela estava grávida, porque ela tinha medo da minha reação, da minha tristeza. Eu falei, não, eu estou muito feliz por ela. Assim como eu estou muito feliz pela gravidez da minha irmã. Eu não invejo o que elas têm, porque assim, se eu não tive, primeiro, eu tive algumas escolhas erradas. Segundo, porque não foi o momento. Mas é eu com Deus e mais ninguém. Eu não posso dizer que
eu invejo o que o outro tem, se o outro lutou para conquistar e conseguiu, é dele, a vitória é dele. Os louvos da vitória é dele, da conquista é dele, não meu. Eu vou conquistar o que eu quero, sim, lutando, ou não, mas tanto o fracasso quanto a vitória são responsabilidades minhas e não do outro. Então, quando a gente sonha, a gente precisa buscar a realização desses sonhos. Eu já ouvi muitas vezes, não, não dá. Não, você lutou? Porque quando eu perco, mas eu lutei, não é uma perca total. Quando eu perco, mas eu fui ao meu máximo, eu mostro para mim mesmo que eu perdi, mas eu perdi com glórias. É diferente daquele que se senta no sofá e ele não corre atrás dos seus sonhos. Eu queria fazer veterinária, não deu, fiz enfermagem e sou feliz. Eu queria ter tido filhos. Aliás, como eu disse, eu tive, estão no céu, tá com Deus. Quantas pessoas não tiveram a possibilidade de engravidar? Eu tive. Eu tirei coisas boas dessa gravidez, dessa gestação, não só coisas ruins. Eu tenho um marido, eu tenho uma família pequena, mas é minha família. Eu tenho uma casa que não é uma casa de revista, mas é minha. Eu tenho um emprego, eu tenho uma vida. Não é talvez o que eu queria, mas é o sonho de muitas pessoas. Então, a minha felicidade tem que vir daquilo que eu tenho também, e não somente do que eu sonho, não somente do que eu almejo, e não somente em cima do que o outro conquistou. A minha alegria e a minha felicidade depende de mim, do grau e do valor que eu dou àquilo que eu ganhei, àquilo que eu conquistei e aquilo que eu vou conquistar, e não do outro. Então, sonhos, mas sonhos com responsabilidade. É isso. Deus, ele dá força para todos. Deus dá oportunidade para todos. Só que às vezes não é aquilo que você vai ter, mas você tem que agradecer aquilo que você tem. Você tem que ficar feliz pelo que você tem e feliz pelo que o outro também tem. Principalmente se aquele outro lutou e batalhou para conquistar. É isso. Essa é a nossa vida. Se você viver em cima de uma inveja, em cima de tristeza, você não vive, você sobrevive. E é aquilo que eu sempre tenho falado. A gente tem que viver, a gente tem que ser feliz, porque cada minuto da vida vale a pena. Cada minuto que a gente tem para poder sofrer ou sorrir vale a pena. E Deus está com a gente em cada passo. Por isso que a gente não pode deixar sentimentos de mesquinharia, de raiva, de inveja dominar o nosso coração. Se o outro tem, ore por ele, peça a Deus por ele, mas não vá cair na tentação de sentir esses sentimentos tão ruins que é a inveja, que é a mesquinharia, que é a raiva. Sonhe, mas sonhe com responsabilidade. Até domingo que vem.